Como iniciar a jornada do autoconhecimento? Essa é uma dúvida muito comum de quem está começando a sentir um chamado aí para olhar mais para dentro. Então, se você tem interesse nesse assunto, continue nesse vídeo que eu vou passar aqui um passo a passo básico para você começar a voltar o seu olhar para si. A primeira coisa que eu diria é para cultivar mais presença no seu dia. Porque o passado e o presente são projeções da nossa mente. O que a gente realmente é, o que é real mesmo, é o agora. Então, se esforçar diariamente para estar mais no agora, nos pequenos momentos. E tem que ser um esforço diário, porque não é fácil. O mundo o tempo inteiro está nos puxando para fazer alguma coisa, para buscar ter alguma coisa. Então, o ser, que é o simplesmente existir e observar o que está acontecendo agora, estar inteiro naquele momento, é a real presença. E como que a gente pode cultivar mais presença no dia a dia? Você pode começar a se esforçar para ter mais atenção plena em atividades cotidianas que você faz. Então, desde tomar um banho, não tomar o banho ali pensando em outra coisa, mas vivendo o banho. Então, como que é a temperatura da água no seu corpo? Como que você sente a água escorrendo no seu corpo? Qual que é a textura do sabonete? Isso para tudo. Ao fazer um café, você de fato fazer o café ali observando aquele momento como um ritual mesmo, como se você fosse um mestre de cafés, um especialista em cafés ali. Ao arrumar a cama também. Então, você pode começar a colocar esses momentos, reduzir distrações. Ao almoçar, você evitar ficar almoçando, vendo televisão. Então, você de fato almoçar, sentindo a textura dos alimentos, observando como que é a mastigação. Então, coisas pequenas. E no seu dia a dia também, no meio daquela correria, você parar um pouquinho e simplesmente observar o agora. O que está acontecendo agora? Como que eu estou me sentindo aqui agora? Qual que é o som ao meu redor? Qual que é o som mais próximo? Qual é o som mais distante? Qual que é a temperatura desse ambiente? Ao conversar com alguém, por exemplo, você realmente está ali inteiro naquela troca, observando o que a pessoa fala, escutando a pessoa de verdade, não pensando no que você vai responder, ou pensando em alguma tarefa que você tem que fazer, ou mexendo no celular. Não. Deixa eu observar essa pessoa. Como que ela está quando ela fala comigo? E o conteúdo que ela está falando? Deixa eu entender, deixa eu entrar nessa conversa de verdade, inteiramente, sem ter pressa de também colocar a minha opinião ali. E como que eu estou me sentindo enquanto ela fala? Então, isso é estar inteiramente no presente. E observar esses detalhes do agora acontecendo vai te colocar em um estado de presença. É claro que é muito difícil cultivar esse estado o tempo todo. A gente vive em um mundo que está sempre nos puxando para poder fazer alguma coisa e ir para o passado ou ir para o futuro, mas à medida que você começa a colocar essa intenção de ficar mais presente, você começa a observar também os momentos em que você sai da presença e fica no automático. E aí você pode sempre se puxar para o agora. Qualquer atividade com presença, você vai começar a fazer downloads, né? A começar a acessar informações que você não acessaria normalmente estando no automático, sempre pensando em alguma coisa. Aquele insight que vem de repente, aquela ideia, aquela inspiração. E aos poucos você começa a ganhar essa intimidade com esse silêncio. O segundo passo, eu diria, para você dar mais espaço para o silêncio e passar mais tempo sozinha, né? Então, ao ficar no silêncio, ao dar esse espaço para o vazio, você começa também a ficar mais a sós com os seus pensamentos, ficar mais a sós com você, sem ter sempre alguém, uma demanda, uma distração, alguém para tirar o foco de você, né? Você começa também a ter mais esse momento de introspecção, esses momentos de como eu estou me sentindo, o que eu quero, o que eu estou pensando aqui agora, quem sou eu quando não tem ninguém me dizendo o que ser ou o que fazer, quando eu não tenho que performar, agradar ninguém. Então, fazer coisas que você ama fazer sem precisar de alguém. Como que você se sente? O que você realmente deseja, o que você realmente gosta. Então, passar tempo sozinho é uma ótima forma de você começar a, de fato, deixar manifestar esse eu mais autêntico, sem influências externas, sem precisar de atender nenhuma expectativa, sem preocupar com o que os outros estão pensando. É simplesmente você ser você, estar com você, estar presente em si. O terceiro passo é a autoobservação. Então, comece a se observar como se fosse uma pessoa de fora, se olhando ali de cima. Então, o que eu tenho pensado no meu dia a dia? O que eu tenho sentido? Quais são as emoções que estão permeando aqui no meu dia?
O que eu tenho falado? Quais são as minhas ações? Ao despertar esse observador, você vai começar a identificar certos padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento. E nesse momento você vai começar a identificar assim, algumas sombras que você tem. Todos nós temos luz e sombra. E as sombras são aquelas partes das quais você não se orgulha, que você quer transformar, que você quer integrar. E você pode começar a rastrear esses padrões. Então, ao anotar ali, por exemplo, fofoca, autocrítica em excesso, julgamento, você pode marcar um xizinho do lado para começar a perceber o quão frequente é aquilo no seu dia a dia. E o processo aqui não é para você se culpar, é para você começar a tomar consciência desses padrões, para enfim, aos poucos, com paciência e gentileza com o seu processo, você ir transformando eles e romper com ciclos repetitivos. Próximo passo, escreva. Então, ao escrever, é como a gente abrir a janela da nossa alma. A gente coloca para fora ali coisas que estão aqui dentro, emoções que estão aqui estagnadas e que a gente precisa olhar para elas. Então, simplesmente criar esse hábito de escrever mais sobre o que eu estou sentindo, como foi o meu dia hoje, em que momentos eu me senti bem, em que momentos eu me senti mal. E só colocar para fora tudo que vier, sem julgamento. A escrita pode ser uma grande companheira nesse processo de autoconhecimento, porque você vai confiar ali naquele espaço seguro, aquele espaço só seu, para você se comprometer com o seu processo de encarar, analisar os seus sentimentos, as suas questões, os seus medos. Então escrever sem julgamento, deixar fluir ali. E aí quando você escreve, você coloca para fora, você consegue analisar com sinceridade o que se passa dentro de você. Quais são os sentimentos, os medos, os padrões. Próximo passo, questione-se. Então, ao identificar, ao se observar e identificar esses sentimentos, pensamentos, essas ações, você pode começar a se questionar. Por que isso me afeta? Por que aquilo me chateou? Por que aquilo fez eu sair do meu eixo, do meu controle? Por que isso me incomoda? O que essa emoção diz sobre mim? Por que eu sinto medo disso? O que está por trás desse sentimento ou desse pensamento? Você pode começar a investigar e essas perguntas vão te levar aí a entender a raiz desses padrões para você ir aos poucos quebrando eles. E por fim, se abra para experiências novas. Ao se colocar em situações diferentes das quais você está habituada, então fora da sua zona de conforto, você consegue descobrir partes suas que você nem conhecia. Então, por exemplo, fazer uma viagem sozinha para algum lugar que te dá entusiasmo, que te chama, simplesmente ir ao superar desafios, ao se ver em situações que você nunca viveu antes, conhecendo pessoas que pensam diferente de você, ou tendo experiências que você geralmente não tem, mas que te tocam de alguma forma. Então, ir seguindo essas pistas aí do que te dá interesse também, essas pistas de o que me chama, o que me dá entusiasmo, algo que me dá uma curiosidade gostosa. Então, se colocar em situações novas também te mostra muito sobre quem é você. E viajando, especialmente sozinha, é uma ótima forma também de você se conhecer, porque você sai ali do sistema em que você está inserido, de crenças, de pensamentos, de pessoas que já estão acostumadas com quem você é, que tem uma visão fixa sobre quem você é, e aí você simplesmente se define por como você é vista. Então, quando a gente está em um lugar que todo mundo já conhece a gente se define por como a gente é visto por aquelas pessoas. Mas quando você sai dali, ninguém te conhece, e aí você não está preso às visões que as pessoas têm fechadas sobre você. Você simplesmente é. E ao simplesmente ser, sem ninguém esperar nada de você, você deixa manifestar esse eu mais autêntico. Bom, essas foram algumas dicas que eu tinha para trazer nesse vídeo. É importante falar que o autoconhecimento não é mil maravilhas, não é um mar de rosas, pelo contrário, é um processo que exige muita coragem para você encarar aquelas partes escuras dentro de você, que nós todos temos. Então é olhar para dentro, é encarar essas partes feias, mas é um processo muito importante para a gente construir e viver uma vida alinhada a quem a gente é. Para a gente, de fato, deixar manifestar o nosso eu mais autêntico e não viver uma vida tentando agradar, tentando atender expectativas, tentando ser amado, pertencer. Por isso que é tão importante esse processo, que é doloroso, ele é para a vida inteira, porque a gente vai estar sempre ali se transformando, se expandindo, se movimentando. Sempre tem partes novas, questões novas para a gente integrar. Então, o autoconhecimento é basicamente isso, é você olhar para tudo como um mestre, tudo, qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer coisa que nos afeta de alguma forma, positiva ou negativamente,
está ali para nos ensinar algo sobre nós. Então é isso, obrigada por assistir esse vídeo. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, esse é o primeiro vídeo desse canal. E eu espero trazer muito conteúdo sobre isso. Tudo que eu aprendi contribuiu e contribui para a minha jornada. E vamos nessa!